O ano começou e geralmente vem junto de uma meta de perder alguns quilinhos, né? Emagrecimento sustentável é o nosso tema hoje em Performance Nutrition Entrevista com Deilis Gonzalez. O lugar certo para aprender sobre a ciência e a prática da nutrição e suplementação com os maiores especialistas da área. Acesse nosso programa no YouTube. Lá tem muito conteúdo para vocês ficarem bem informados. Gostou do programa? Já deixa um like e se inscreve no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho. Escreva aqui nos comentários suas dúvidas de alimentação e suplementação. Sua pergunta pode ser selecionada para um próximo programa. Nossa entrevistada de hoje é a nutricionista Desirê Coelho. Ela é doutora e mestre pela USP, aprimorada em transtornos alimentares pela USP e com formação em análise do comportamento pelo IBAC, bacharel em nutrição pela São Camilo e em esporte pela USP. Professora convidada de cursos de nutrição esportiva e comportamento alimentar na USP e Unicamp. Lançou em 2022 o livro Por que não consigo emagrecer? Pela Fontanar. É coautora dos livros Alimentação Saudável, de 2021, e A Dieta Ideal, de 2015, e membro do blog Ciência Informa. Que prazer te receber novamente no programa, depois de tanto tempo, né? Grande prazer deles. Olá, todo mundo que está aqui nos ouvindo, nos vendo. Acho que a gente gravou logo no comecinho, né, desse projeto. Alguns a gente estava relembrando agora a jornada, né, que eu acho que foi tipo o primeiro episódio, assim, então que legal, é muito comemorativo este momento. Quem quiser ver o que a pandemia fez com a gente, é só pegar o primeiro vídeo, né? Pois é, realmente, é um bom ponto. E até para comemorar, né, você publicou um novo livro, que é sobre o que a gente vai falar hoje, inclusive. E emagrecimento é um tema que atinge muitas pessoas, né? Inclusive, chega janeiro, as pessoas estão empolgadas, estão querendo fazer aquela dietinha para colocar em prática as metas de final de ano. Só que ao mesmo tempo também é muito comum que comecem empolgadas e que logo abandonem. Por que isso acontece? Eu acho que primeiro porque as pessoas elas têm um imaginário que elas vão conseguir mudar muito de quem elas são. Então elas vão fazer dietas mirabolantes às vezes, ou que não tem muito a ver com os valores dela. Então vamos supor uma pessoa que fala, vou reduzir, vou falar o mais famoso, né? Que é vou reduzir muito carboidrato. É uma pessoa que adora comer alimentos fontes de carboidrato. Então, ela faz uma meta que é muito radical de acordo com as preferências dela. Então, a chance dela conseguir sustentar isso é muito pequena. E aí, de repente, a pessoa precisa, na verdade, readequar essas metas, readequar essas expectativas dela. Eu falo muito no livro sobre realinhar a expectativa. Então, do que a pessoa espera de um processo de emagrecimento, do que a história de vida dela conta sobre isso, se ela já tentou em outras vezes, como é que foi, e a partir daí também que ela aprenda com as preferências, com muito autoconhecimento, o que faz sentido para ela. Então, o fato de não durar, muitas vezes, é porque a pessoa não tem autoconhecimento ou porque ela tem uma expectativa muito fora de um padrão. Até mesmo, né, Denise, você sabe bem, pelas redes sociais, muitas vezes. O que faz sucesso nas redes sociais? Os grandes cases de emagrecimento, pessoas que mudam totalmente a vida. E eles fazem sucesso, gosto de deixar bem claro que eles fazem sucesso porque eles são raros. Porque se fossem comuns, não fariam sucesso. Tudo que é comum. Então, eu acho que esse é um dos pontos, né? Claro que existem mais. E uma das coisas que você coloca no livro, que assim me chamou a atenção de cara, é até uma das primeiras perguntas que você joga ali na sequência de informações, que é: você precisa perder peso? Você precisa mesmo perder peso? O que tem por trás dessa pergunta? Primeiro, porque as pessoas entendem como muitas acham que é sinônimo perder peso e emagrecer, e não é um sinônimo. Perder peso é diferente de emagrecimento.
E aí, como ela coloca a expectativa dela no peso, ela quer ver a balança diminuindo. E se a balança não diminui, ela fica frustrada, angustiada, acha que não tem nada valendo ali no processo. Então, a questão do perder peso eu uso de propósito para a pessoa entender que muitas vezes ela pode até ganhar peso, mas estar mais magra. A Uhum. gente que fala muito de nutrição esportiva, que trabalha com isso, a gente sabe. Muitas vezes, até agora, começo de ano, a pessoa estava completamente sedentária, vindo de anos complicados, talvez de pandemia, e aí ela começa, quer fazer a guinada. Então, ela vai se matriculando numa academia, começa a fazer um trabalho de musculação, e o fato dela ganhar peso pode ser simplesmente porque ela realmente está ressuscitando essa musculatura que estava abandonada, né? Uhum. Brincadeiras à parte. Mas é isso, né? Ela pode estar ganhando um pouco de massa magra e o peso na balança não vai mudar, ou pode até aumentar e ela estar emagrecendo. Uhum. Então, e outra coisa que, né, por trás dessa pergunta, outro fator é que as pessoas acham que perder peso ou até mesmo emagrecer é sinônimo de saúde. Uhum. E não são. Então, eu convido o leitor a refletir um pouquinho sobre as crenças que ele tem sobre isso. As pessoas hoje em dia acham que quanto mais magra a pessoa for, mais saudável ela é, Uhum. né? É muito longe da verdade isso. Inclusive, a gente sabe que as pessoas estão abrindo mão da saúde para ficarem magras, Uhum. né? Da saúde física e da saúde emocional. Uhum. Então, será que esse é o caminho que a pessoa quer mesmo? Sim, eu quero, né? E aí eu faço essa reflexão, eu ajudo, né, as pessoas a conduzir essa reflexão e explicar um pouquinho o do porquê dela. Fantástico. E aí, assim, a pessoa chegou na conclusão bem feita de sim, eu quero mesmo emagrecer, não perder peso. Como é que o corpo emagrece? Déficit calórico, ponto. Precisa de um déficit calórico. O que é déficit calórico? Seu corpo precisa gastar mais energia do que consome, e assim ele vai usar as reservas de energia. A fórmula é simples, entre aspas, né? É tudo muito simples, mas a questão é que para conseguir isso, os corpos respondem de modos muito distintos. Existem sim pessoas que têm muita facilidade, e existem sim pessoas que vão ter muita dificuldade no processo. E então é só entender quem sou eu nesse meio, né? Eu estou no extremo, estou no outro, a maior parte das pessoas estão no meio. Eu brinco que são os respondões. Mas é isso, ele precisa de uma certa regularidade, o corpo precisa entender o que está acontecendo e para saber para onde vai, quem sou eu, enfim. Perfeito. Então, essa compreensão de quem é você nesse contínuo, né, ajuda muito a traçar essas estratégias para chegar no lugar desejado. E alinhar as expectativas. E muitas vezes, nessas expectativas desalinhadas, nesse não saber quem você é no processo, ou até pelo que o ambiente faz com a gente, né? Você citou as próprias redes sociais. É muito comum que as pessoas acabem traçando essas metas exageradas e partindo para ações que estão muito precipitadas, né? Buscando um resultado exageradamente rápido, ou seja, as famosas dietas muito restritivas. Eu quero o resultado para ontem. Quais são as consequências disso? Primeiro é que dificilmente a pessoa consegue sustentar isso no longo prazo. Então, ela pensa, tá bom, eu vou fazer essa dieta bem restritiva, mas vou fazer ela por um determinado tempo. Então, a pessoa já quer um prazo de validade para aquilo. E isso, se ela tende a retornar para os hábitos antigos dela, o corpo, obviamente, vai retornar para os hábitos antigos também. E quando a pessoa coloca essa meta de peso muito exagerada, e infelizmente isso vem até muitas vezes de próprios profissionais da área da saúde, de todas as diferentes sub-áreas, né, da saúde, desde profissional de educação física, nutricionista, médico, né, que às vezes fazem até aquelas contas antiquadas, né, que falam do IMC, colocar a pessoa dentro da categoria, ou aquela mais absurda ainda, que foi tirada da cartola, que falando, se sua altura é tanto, a mulher tem que ter o peso 10 a menos que a altura. Uns absurdos. E aí, o paciente, né, a pessoa que não é da área da saúde, recebe aquilo no colo, não sabe nem o que fazer. E a grande questão é que, muitas vezes, para conseguir, com essas dietas muito restritivas, a pessoa ela não perde só gordura. Ela perde muito peso, mas porque ela também está perdendo massa magra. E aí, os diferentes componentes da massa magra, músculo, né, glicogênio, água, enfim. E isso pode ser muito prejudicial, até mesmo para sustentar o processo de emagrecimento. Então, imagina, né, fazendo uma coisa super restritiva,
fazendo um processo que muitas vezes é até agressivo para o corpo, ocasionando uma perda de massa magra. Então, isso com certeza vai ter um prazo de validade. E quando a pessoa para, quando ela desiste, muitas vezes não é que ela volta para onde ela estava, ela pode até ganhar um pouco de peso, engordar. Então, é o famoso, a pessoa perde 5, ganha 7. Uhum. E ela volta pior mesmo em todos os sentidos, né? Porque além de ter piorado no metabolismo, também tem uma piora emocional, tem uma piora de autoconfiança, tem uma série de desfechos negativos ali, né? Perfeito. E a rede social mostrando para ela que parece que todo mundo consegue, só ela que não. Logo no começo do livro eu faço uma analogia da pessoa nadando numa praia, né? Que ela está lá com as ondas, que ela quer chegar na areia, e ela vê um monte de gente lá na areia, e ela está ali lutando contra uma onda, contra outra, aí um consegue passar, o outro não consegue, um fica para trás. E por quê, né? O que isso acontece, né? A rede social, é isso que eu falei logo no começo, ela coloca na visibilidade essas pessoas que têm feitos muito grandes. Só que aí fica, eu falo, né? A gente sabe que em dietas restritivas, o sucesso delas é baixo. Se você for pensar que no final de um ano, mais ou menos, 30%, 40% não teve qualquer resultado, sendo que mais ou menos 20% engordou. Depois de 5 anos, é quase 70%, 80%. É muito baixo. Claro que é isso, é 70%, 80%, então 20%, 30% teve resultado. E desses 20, 30, talvez uns 10, 5% teve um resultado muito bom. E aí essa pessoa que teve um resultado muito bom, o que ela faz deles? Publica. Uma conta no Instagram. E aí os 90% fica seguindo esses 10%. E se frustrando. E se frustrando, e achando que só eu não consigo. Mas vê quantos seguidores aquela pessoa tem e entenda que esse número de seguidores que ela tem são pessoas iguais a você, que estão no processo. Então, é muito complicado. E as pessoas, muitos sabem disso. Eles têm essa noção que não é fácil, mas como alguém conseguiu, parece que é muito fácil ele também conseguir. Mas isso requer uma mudança de paradigma, de autoconhecimento, né, de entendimento muito maior. E racionalmente elas sabem, né? Mas ali a coisa tá falando com a emoção, é muito mais complicado. E aqui a gente tá falando então tudo que pode dar errado, tudo que não é para fazer, mas a gente foi dando uns pitaquinhos de coisas que são importantes para dar certo, né? Então, primeiro entenda se realmente emagrecer o que você quer, entendeu que sim, é isso que eu quero, entenda quem é você nesse processo. E aí, nos próximos passos, o que constrói então um bom processo de emagrecimento, uma boa relação com a comida e com o corpo? Autoconhecimento é a palavra número 1. E esse autoconhecimento, ele passa até você entender quais são as suas barreiras. Então, o que você sabe que no processo anterior foi um obstáculo? De que maneira você consegue transpor esse obstáculo? Entender que o emagrecimento ele é um processo, né? Não é um evento, né? Não é um lugar que você foi, chegou e acabou. Eu até agora estava lembrando, né? Eu entrego a idade, porque eu não tenho problema nenhum, né? 41 anos, mas assim, eu começo e termino o livro falando do filme do Rocky Balboa. E eu falo logo no começo que tem uma coisa que o Mário Sérgio Cortella fala, que é a síndrome do Rocky Balboa, que as pessoas têm. Que elas acham que elas vão, igual o filme, né? Elas vão sofrer ou querer muito uma coisa, só que não vão conseguir durante o tempo, vão passar por um período de transformação muito curto e depois só vão colher os louros da vitória. E as pessoas acham que o processo de emagrecimento é isso. Acho que o mais importante é a pessoa entender que, por mais que no filme do Rocky Balboa não apareça, durante toda a vitória, aquele processo de mudança ele está continuando, ele só não mostra no filme, mas ele continua durante todo o momento. Não existe essa transição curta que a pessoa vai lá e fala, então 6 meses eu vou fazer isso. Não é assim que funciona. Então, a pessoa é aderência e regularidade. As pessoas sabem, mas ninguém quer escutar isso, né, Denise? Elas querem imaginar uma fórmula, até agora com esses medicamentos de emagrecimento, por exemplo, que prometem mundos e fundos, né? E eu falo que eles são interessantes, mas são um grande experimento em massa, que são muito novos, e a pessoa acha que aquilo lá é a bala de prata, e não é necessariamente, ou não é. Então, requer mesmo assim um bom autoconhecimento. Autoconhecimento, regularidade. E aí eu já entro, né, falando muito de comportamento, já estava falando, né, mas de comportamentos de persistência. A pessoa ter a capacidade a resiliência mesmo, né, de entender que teve um fim de semana ruim, ou uma semana ruim, ou 2 semanas ruins, retomar.
Então, é de tomar um baque e retomar o processo. Tomar um baque e retomar o processo. Fantástico. Persistência, manutenção, aderência é a parte mais complicada, né? Conseguir durante um tempo é muito simples, se manter no processo é o desafio. E nesse ponto aí do autoconhecimento, eu acho que uma das coisas que é fundamental num processo de emagrecimento é as pessoas entenderem, saberem escutar a saciedade, a saciação, né? Qual que é a diferença desses dois e como que a pessoa escuta no seu próprio corpo? Essa conexão com o próprio corpo. Né, entender, primeiro, respeito à fome física. Então, quando a pessoa faz uma dieta muito restritiva, ela acha que é normal ficar passando fome. E eu passo que, obviamente, sempre vai ter uma pessoa, algumas pessoas que vão lidar bem com isso. Passar fome, a gente que passa fome ainda no curto prazo, porque a gente tem acesso à comida, acesso a dinheiro, etc., é muito difícil, né? É muito ruim. Então, o que a fome faz? Uma pessoa que não respeita a sua fome física, ela começa a criar uma obsessão com a comida. Então, uma pessoa que tem histórico de dietas restritivas, ela tem uma obsessão com a comida. Ela pensa o tempo todo em comida, porque comer é uma necessidade básica, primária. Beber água, comer. Então, isso é importante. Então, esse respeito à fome física. Depois, quando a gente come, a gente tem dois processos que precisam ser entendidos e respeitados, e cada pessoa perceber se ela consegue identificar ou não, que é a saciação e a saciedade. Saciação é aquele sinal, enquanto a gente está comendo, que a gente percebe que a gente pode parar de comer ali. E saciedade é quanto tempo a gente fica sem fome depois da refeição. Na ciência, até pouco tempo atrás, 10 anos atrás, era tudo tratado pelo mesmo guarda-chuva, né? Que era saciedade, tudo era saciedade. Mas hoje em dia a gente sabe que são processos distintos e que são dificuldades também distintas que as pessoas têm. Tem gente que percebe muito bem a saciedade, então só vai comer quando está com fome, mas tem muita dificuldade em parar de comer. Ao contrário, não, tem gente que para de comer, mas come coisa que percebe fome o tempo todo. Então, saber qual que é a minha dificuldade. Tá bom, agora que eu sei qual que é a minha dificuldade, é na fome, na saciedade ou na saciação, quais são as estratégias? E aí existem diversos modos que a gente tem de trabalhar essa reconexão, né, da pessoa com o próprio corpo. Então, será que a pessoa é conectada com o próprio corpo? Hoje em dia as pessoas são conectadas com 15 coisas ao mesmo tempo, né? A aba do computador tem 25 abas, celular, às vezes TV ligada, está falando com alguém, mas ela não respeita nem a vontade de fazer xixi, né? Não respeita a vontade, né, das necessidades fisiológicas, a sede, como por exemplo, e aí ela quer ter um processo de emagrecimento de longo prazo. Essa reconexão com o corpo, ou entender se você é uma pessoa que tem essa boa conexão, é fundamental. E algumas pessoas não têm. Tem pessoas que não podem confiar na saciação, né? E tem pessoas que não têm saciedade, mas isso tudo precisa ser identificado e trabalhado. Alguns têm medicamentos, outros não. E aí, como é que a gente vai entender cada uma dessas questões? Nossa, fantástico. Só isso aí já é, assim, muito elucidativo, eu acho, para muitas pessoas, né? Simplesmente é entender que, caramba, tá aqui o que tá acontecendo comigo e é aqui onde eu vou colocar, então, a minha atenção, né? E nessa jornada, assim, da gente já partir efetivamente para as estratégias, para colocar em prática o que a gente pode fazer para ajudar o paciente a ter melhores resultados. A suplementação, ela pode ajudar nesse processo? Ela pode ajudar, sim. Apesar de eu não achar que ela seja a coisa mais fundamental, mas pensando em praticidade e qualidade da alimentação no mundo obesogênico que a gente vive, Davis, ela pode ser, sim, uma grande virada no processo. Então, vou dar um exemplo. A gente sabe que proteínas é um dos principais fatores que regulam a nossa fome física. Existe até a teoria lá do protein leverage, né, que fala sobre a importância da proteína nessa fome. Então, uma pessoa que tem muita dificuldade, agora com a volta do trabalho físico, né, as pessoas não estão mais tanto, pelo menos aqui em São Paulo, voltando para o trabalho físico, é muito mais prático ela ter um suplemento de proteína, um whey protein, por exemplo, do que ter que ir até a lanchonete num momento de estresse, correria, e olhar ali chocolate, coxinha, cappuccino. Então, a gente consegue garantir muito qualidade. E, além disso, né, pensando em alguns casos, não só pessoas acima de 40 anos, mas mulheres perto da menopausa, eu falo que até os suplementos de proteína, quem mais tem que tomar, na minha visão, são as pessoas mais velhas, porque elas têm muita dificuldade em comer proteínas. E proteína é fundamental no processo de emagrecimento. Então, cada pessoa tem que entender um pouquinho, né,
como está isso. Eu fico falando e fico lembrando casos da clínica, tá? Mas atendi uma nutricionista outro dia que é vegetariana. E ela fica muito atenta à proteína dos pacientes. E aí, quando eu pedi para ela parar, para a gente fazer a continha dela, até ela estava baixa. Porque nesses casos, ainda mais vegetariano e vegano, é muito difícil mesmo. É mais difícil e, às vezes, muito difícil. Então, nesses casos, eu acho, sim, fundamental. E o que você falou do pessoal de idade mais avançada, né, os idosos, eu acho fundamental também, até porque eles também têm dificuldade de absorção, né? Muito. Eu falo, na minha família, quem mais toma whey protein são meus pais e minha avó. Porque é isso. E elas não querem, elas principalmente, meu pai ainda é bem carnívoro, mas assim, elas não querem comer, né? Eu brinco que elas comem arroz com batata e pão e uma carne muito pequenininha. E é só uma replicação do que acontece em outras casas. Então, e bater, por exemplo, um whey protein com uma fruta, uma proteína, enriquece, enfim, funciona muito, principalmente para eles. Fantástico. Desirê, muito obrigada por compartilhar aqui sua experiência e fiquem com a gente que já já voltamos com as respostas para vocês. Hoje na Nutri Responde, a gente recebeu vários relatos de pessoas que estão querendo emagrecer e não sabem exatamente por onde começar, inclusive na criação da meta, como estruturar uma meta que seja eficiente de emagrecimento. E eu vi que também esse é um dos tópicos que você aborda no seu livro. Então conta pra gente, dá umas dicas práticas para o pessoal fazer essa meta corretamente. A primeira coisa que a pessoa precisa levar em conta é a história de vida dela. Esqueça o que você escuta sobre um percentual de gordura ideal, até mesmo porque percentual de gordura ideal não existe, não é referencial de saúde, e tenda seu histórico só oscilação de peso, porque muitas vezes é uma pessoa que foi ganhando muito peso no decorrer da vida, né, ou efeito sanfona, ioiô, né, que ganhava e perdia. E hoje em dia ela fala que ela quer perder mais ou menos 25% do peso corporal dela. Uma pessoa de 100 quilos, que está mantendo 100 quilos há 5, 10 anos, ela quer pesar 75 quilos. Então, é muito agressivo para o corpo. Não estou dizendo que não é possível, não estou dizendo que não vai acontecer, mas estou dizendo que para perder 25, você vai ter que perder 5 primeiro. Foca nesses 5. Então, o que você precisa para isso? E outro fator muito importante é até parar de pensar na meta como peso. Tira totalmente essas metas do peso. Coloque metas nos comportamentos. Para mim, as metas elas têm que ser comportamentais. Então, no livro eu falo bastante disso, né? E dou alguns exemplos de metas comportamentais. Mas por exemplo, eu quero tomar 5 copos de água por dia, porque eu já não tomo nenhum. Eu quero aumentar almoço, minha meta vai ser sempre fazer ou almoço ou jantar com metade do prato de salada. Não sei, mas é isso. E outra meta importante para você é ter sempre metas comportamentais de atividade física, de alimentação, mas de sono, que é fundamental no processo de emagrecimento. Eu quero dormir 7, 8 horas por noite, 9 horas para quem precisa de mais. E ter algum mecanismo ali de automonitoramento. Então,
Ou pode ser, né? Existe aquele checklist dos hábitos diários, que você coloca algumas coisinhas e vai anotando quantos dias você fez, mas a pessoa precisa ter um jeito de acompanhar o que de fato ela está fazendo. Porque muitas vezes ela imagina que ela está fazendo uma coisa, ela imagina que está fazendo uma determinada frequência, mas quando ela vai ver, a história é um pouco diferente. E é isso. Outro para quem está escutando a gente, obviamente, né? Eu falei para quem está escutando a gente, todo mundo que está aqui está escutando a gente. Mas uma meta que eu gosto muito de traçar, né, pensando aqui em São Paulo, é restaurante delivery. Quantas vezes na semana a pessoa vai pedir? Nossa, esse eu reprovo. Oi? Essa eu reprovo. Reprova. Mas é isso, porque por mais que a pessoa muitas vezes peça uma alimentação que ela acha que é caseira ou super adequada, o restaurante faz de um modo diferente, usa muito mais gordura, a porção já vem delimitada, uma pessoa que não tem esse autoconhecimento da saciação, da fome, ela acaba comendo muito mais. Então, essa também é uma meta que eu acho bem interessante. Fantástico, fantástico, assim, super assino embaixo. E eu acho que uma ressalva que vale muito a pena é que você deixou claro no exemplo, mas eu acho que vale a pena a gente pontuar para o pessoal. Meta comportamental, eu concordo demais, que é o caminho, mas que seja comportamental não significa que ela não é específica e até mesmo numérica, como você colocou. Ela é comportamental porque você está mudando um comportamento. Eu vou aumentar o consumo de água, mas eu vou consumir 5 copos. Ela é específica. Isso é um ponto fundamental na hora de construir metas, né? É isso, eu tive uma paciente que o objetivo dela até, sei lá, o período que a gente determinou, não vou falar, enfim, era fazer, naqueles meses, era fazer 100 treinos, 100 sessões de treinos, tá? Sei lá, quase um ano, não importa. Mas ela colocou esse 100 como uma meta dela. Então, era mais ou menos era treinar 5 vezes na semana. Mas o que é o treino, né? Não estou falando de ficar fazendo spinning, não é isso, né? Só para jogar aqui. Mas é se manter mais ativa. Uma pessoa que tem trabalho sedentário, colocar um pouco mais de movimento. Então, foi super interessante, porque ela colocou esse número que para ela significa 100. Né? E foi super legal, porque quando ela estava chegando perto, ela está quase lá. E é isso, tem que ser mensurável. Toda meta tem que ser mensurável. Exatamente, mensurável, escrita, clara, quantificável. É aquele princípio das metas. Exato. Mas não traçar meta de peso, porque peso, uma coisa que eu deixo muito clara no livro, e você sabe muito bem, a gente não controla peso. Sim. A meta não é do resultado, a meta é do caminho para chegar lá. Exato. Comportamento. Perfeito. Desirê, mais uma vez, super obrigada. É um imenso prazer sempre conversar com você. Eu que agradeço o convite. Quando quiser, estou à disposição. E muito obrigada a todos vocês. Curtam, compartilhem com muito carinho. A gente se vê.